Olá, ele já despertou a curiosidade de cientistas da NASA nos Estados Unidos. Seu poder de comunicação com os que já morreram é inigualável. Sua forma de enxergar a vida e ajudar o próximo o transformou em um dos principais líderes religiosos de nossa história. Hoje vamos homenagear Chico Xavier e mostrar um pouco sobre este homem tão simples de Minas que é adorado em todo o planeta. Ele é um grande homem, é um homem do mundo. Com essa psicografia dele, essas cartas, ele me deu força para continuar, para lutar. Mas enquanto a gente não recebe, a gente não acredita piamente. Somente depois da primeira mensagem que nós realmente começamos a acreditar. Eu sempre costumo dizer que o Chico Xavier caminha por uma estrada bonita, que eu desejo caminhar. A partida dele de Pedro Leopoldo deixa uma lacuna incrível aqui na cidade. O Chico foi embora para Uberaba. Talvez tenha sido para a gente também ter liberdade com a cidade. Jesus Cristo. Tem pouco? As pessoas hoje em dia têm pouco de Jesus Cristo? O povo está muito esperto. A cidade tem 50 mil habitantes e fica a apenas 30 quilômetros de Belo Horizonte. Pedro Leopoldo cresceu muito desde 1910, quando no dia 2 de abril nasceu Francisco Cândido Xavier. Com a ajuda da mãe, que morreu quando ele tinha 5 anos de idade, e da madrasta, que o incentivou a estudar a doutrina espírita, o jovem rapaz superou os desconhecidos sintomas de sua forte mediunidade. Desde pequeno via vultos, entrava em transe profundo e conversava com os mortos, inclusive com o espírito da mãe. Tais poderes não lhe deram uma vida confortável como a de muitos outros homens. Antes de seu pai se casar novamente, Chico foi entregue a uma madrinha que o fez sofrer muito. Já era funcionário desta fábrica de tecidos desde os 8 anos de idade. Trabalhou numa mercearia e em seguida foi ser funcionário público, exercendo a função de datilógrafo por 32 anos, até se aposentar. Nesta entrevista, Chico deu a demonstração de que não carrega sentimento de mágoa por ter apanhado muito e ouvir de desconhecidos que era um louco ao ter contato com os espíritos. Uma recordação alegre, porque ela está impregnada de dever cumprido. Chico sempre esteve muito doente. Na infância, sofreu uma moléstia de pele e foi atacado pelo mal de São Guido. Já adulto, foi submetido a cirurgias de hérnia e angina. Sua visão até hoje é deficiente. Com tantos sacrifícios, o médium já ultrapassou 70 anos de parceria com os que já se foram, revelando o mundo espiritual ainda difícil de ser compreendido por nós. Foi aqui no Ribeirão da Mata, mais conhecido como Açude, que Chico, aos 21 anos de idade, avistou pela primeira vez uma luz muito forte e que se transformou em uma pessoa. Essa pessoa se apresentou como sendo Emmanuel, que fez um convite, perguntando a Chico se ele estaria disposto a trabalhar na mediunidade. Mas, para isso, ele teria que respeitar 3 pontos básicos. O primeiro, disciplina. O segundo, disciplina. E o terceiro, também disciplina. E não é que Chico aceitou? A conversa com Emmanuel está narrada nesta placa. O livro de bronze guarda um dos primeiros poemas escritos pelo mentor espiritual. O marco é uma homenagem ao filho mais ilustre da cidade de Pedro Leopoldo. O açude é cercado por uma mata, onde o médium passava nos poucos momentos de descanso, meditando sob a sombra de uma das árvores. Emmanuel teria sido em outras vidas Públio Lentulus, um senador romano na época de Cristo. Até hoje ele acompanha Chico Xavier e coordena todo o trabalho de psicografias dos livros de vários autores. Essa é a rua São Sebastião, no centro de Pedro Leopoldo. Nesta casa moravam Chico, o pai, a madrasta e os 14 irmãos. Mas a partir de 1927, a residência também teve que dividir espaço para a sede do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que funciona até hoje e conserva alguns cômodos da casa da família Xavier. Foi neste pequeno quarto onde hoje funciona a Câmara de Passes que Chico Xavier nasceu. E neste maior, até hoje são realizadas as reuniões espíritas.
Depois de 72 anos, os bancos ainda são os mesmos das primeiras sessões. Junto à mesa, a cadeira onde Chico Xavier recebia as mensagens está no mesmo lugar. E foi aqui, numa reunião como esta, que os espíritos enviaram o primeiro livro psicografado pelo médium, Parnaso de Além Túmulo, uma série de poemas publicada em 1932. Não demorou muito e a imprensa estampava a seguinte manchete: casos singulares que desafiam a ciência moderna. E ainda questionava: poderá um rapaz inculto escrever poemas iguais aos dos grandes poetas? A verdade é que nestas páginas estão obras de grandes poetas brasileiros e portugueses, como Castro Alves, poeta baiano que morreu aos 24 anos de idade. E no primeiro livro psicografado por Chico, assim escreveu: uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente caminhai, o amor é a luz que se alcança. Tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Foi uma forma de tentar atestar a imortalidade da alma, que mais tarde chegou a custar manifestações de repúdio ao médium, partidas por pessoas que desacreditavam nos fenômenos ocorridos com o morador de Pedro Leopoldo. O médium ainda teve que responder a um processo movido pela família do escritor Humberto de Campos, que mesmo depois de morto, continuava escrevendo seus versos, e passou a se manifestar com o pseudônimo de Irmão X, afastando de Chico Xavier qualquer novo problema. Das 406 obras psicografadas pelo Chico e publicadas até dezembro de 97, a mais vendida ainda é Nosso Lar, que já está na 47ª edição, com 1.200.000 exemplares. O livro foi ditado pelo espírito, que atende pelo pseudônimo de André Luiz, cujo tema intriga qualquer ser humano: a vida além túmulo. Nós temos muitos bons médiuns, principalmente no Brasil, médiuns espíritas, recebendo belas obras. Mas o Chico, diríamos que é a maior antena psíquica desse século. Então ele tem mérito. Nesta entrevista à extinta TV Tupi, Chico revela que não se beneficia de nenhum dos livros comercializados pela editora. Os direitos doados às instituições espíritas do Brasil que os editam em maior número, com a Federação Espírita Brasileira, sediada na Guanabara, e na Comunhão Espírita Cristã, aqui sediada em Uberaba. Os direitos autorais pertencem a essas instituições e a outras instituições espíritas que os publicaram. Já foram vendidos mais de 35 milhões de livros, traduzidos para 8 línguas, entre elas o japonês. Existem ainda versões em braille e hebraico, e é de Chico o recorde na vendagem de livros no Brasil. Na visão do senhor, que importância tem essas obras? Elas nos descortinam um horizonte novo, nos fazem entender a vida de outra forma, nos dão uma visão clara do plano espiritual, da reencarnação, nos dão a certeza da reencarnação, da justiça divina. Depois do intervalo, o momento de se despedir de Pedro Leopoldo, porque Chico Xavier teve que mudar de cidade e ir viver em Uberaba. E o encontro de nossa equipe com as irmãs do médium. Dos 15 irmãos dos 2 casamentos de seu João Cândido, 6 estão vivos. 3 irmãs de Chico ainda moram em Pedro Leopoldo: Dona Cidália, Dona Lucília e Tia Dora, como são conhecidas na cidade. Elas acompanharam o início da mediunidade do irmão, ainda quando eram crianças, mas lembram que Chico sempre foi exigente na educação dos caçulas. Com a ajuda dos espíritos, o médium, ainda jovem e com muitos afazeres, descobria todas as travessuras dos irmãos. Chico foi um pai, um amigo, um pai carinhoso, mas a gente sabia que ele era bravo. Então a gente tinha muito receio de fazer as coisas para magoar.
No dia 5 de janeiro de 1959, Chico se despedia de Pedro Leopoldo. Ele foi transferido pelo Ministério da Agricultura, mas segundo relatos do próprio médium, a mudança foi uma orientação dos espíritos. E a escolha de Uberaba teria sido por causa do clima. Em uma entrevista, Chico chegou a dizer que para o tratamento de uma labirintite, ele precisava de uma região um pouco mais quente que a de Pedro Leopoldo. A gente ficou triste. Talvez tenha sido para a gente também ter liberdade com a cidade. A despedida de 39 anos atrás abalou os moradores da cidade. Entre eles, o historiador Geraldo Leão, que possui um grande acervo sobre a história do médium. Entre os objetos estão a certidão de nascimento, só averbada em 1966, os lápis utilizados nos primeiros trabalhos mediúnicos e um par de óculos usado por Chico. A partida dele de Pedro Leopoldo deixa uma lacuna incrível aqui na cidade. Mas a gente lembra que na segunda, sexta-feira, aqui na rua São Sebastião, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, o movimento era intenso, de turistas, de pessoas que vinham para conhecer, para buscar o socorro, né? As pessoas aflitas vinham buscar o socorro através das mensagens, através das receitas, através dos livros e de uma palavra amiga do Chico. A presença do médium nas ruas de Pedro Leopoldo é inesquecível. Eu morava em frente à casa do André Xavier, que é irmão do Chico. E o meu quarto era bem na frente, e praticamente bem em frente à casa do senhor André. E o Chico saía do centro espírita, lá pela madrugada, e vinha conversando com aquele pessoal que o acompanhava até a casa do senhor André. E eu do meu quarto ouvia aquele pessoal alegre, conversando, e o Chico era muito alegre, né? Dava aquelas gargalhadas boas, né? Sadias. Chegava na casa do André e ouvia a música que ele gostava, a música clássica, né? Isso é uma coisa que a gente guarda com muito carinho. Cidália Xavier lembra que seu irmão sempre teve poucas horas para dormir. O dia dele era assim, levantava cedo e ia direto para o trabalho dele, voltava às 11 horas para o almoço, voltava para o trabalho ao meio-dia. E era isso. Quando era 5h30, 6 horas, ele vinha em casa, tornava a voltar, só voltava meia-noite. Meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã, porque ele gostava de psicografar lá também. A senhora ficava preocupada com ele? Porque... Eu não tinha preocupação com ele, sempre tenho preocupação com ele. Que tipo de preocupação a senhora tem? Eu amo demais o Chico e eu tenho medo, sim, que aconteça a ele qualquer coisa, mas Deus é maior, Jesus é grande e toma conta dele todos os dias. Apesar da distância entre Pedro Leopoldo e Uberaba, dos poucos encontros com Chico desde sua partida e das trocas de correspondências, Dona Cidália sente que o irmão está muito próximo. A senhora sente saudades? Demais, demais, mas sei que ele não está longe de mim. Eu sei que ele está sempre próximo de mim. O que faz a senhora acreditar nisso? Eu acredito que a gente longe está mais próximo. Ele diz isso para a senhora nas cartas que ele escreve? Não, eu que acredito nisso. Ele escreve muito para a senhora? Muito não. Ultimamente eu tenho escrito pouco, né? A senhora imagina por quê? As condições físicas dele não dá condição para tanta coisa, né? Logo agora que ele começou a trabalhar de novo, está psicografando. E é uma felicidade muito grande para nós. Talvez pela vida difícil de Chico, cheia de dificuldades desde criança, com humilhações e perseguições, Dona Cidália se apresenta como uma grande seguidora e se emociona ao lembrar das dores do irmão. Ele é um grande homem. Eu não posso falar o que ele é para a humanidade, mas para mim ele é um todo, ele é completo. Ele é completo em tudo, na fé, o ânimo que ele dá para as pessoas. Só mesmo um grande homem é capaz.
Eu amo o Chico com loucura. Adoro o Chico. Eu amo demais até. Um beijo para você, um beijo para todo mundo que ama Chico, para você, Chico. Um beijo gostoso. Te amo. Daqui a pouco, emoção também nos casos de psicografia de Chico Xavier. A justiça acata as cartas enviadas pelos mortos e se baseia nelas para absolver acusados de assassinato. Há 22 anos, quando Goiânia não era tão grande assim, um caso polêmico na cidade mexeu com a justiça brasileira. Um rapaz foi absolvido num processo que o acusava de ter matado o próprio colega. O réu ficou livre da cadeia graças à intervenção do além. Foi mais um fato para tentar comprovar a veracidade das psicografias de Chico Xavier. O caso é narrado no livro Lealdade. De um lado, José Divino, o assassino. De outro, Maurício Garcês Henrique, o morto. E a fúria da família em busca de justiça. José Divino, hoje comerciante, teria realmente premeditado a morte do amigo? Nos depoimentos, a versão do acusado se baseia num acidente. Primeiramente, o que aconteceu naquele dia? Bem, ele foi me procurar cedo para a gente ir para aula, porque a gente estudava no mesmo colégio e ele ia para aula comigo de moto. Ele pediu um cigarro para mim e eu não tinha cigarro. Aí eu fui ao quarto de dispensa onde meu pai guardava cigarro dentro de uma pasta. E ele abriu a pasta do meu pai para pegar o cigarro. E ele não achou o cigarro. Achou um revólver que meu pai tinha na pasta. Ele tirou esse revólver da pasta, tirou as balas do revólver, eu vi ele tirando. Só que ficou uma bala engastalhada, ele não deve ter visto. Ele fechou o revólver e puxou o revólver na minha cabeça 2 vezes brincando. E eu danei com ele, porque meu pai não deixava, tinha ciúmes, não gostava desse tipo de coisa. Eu tomei o revólver da mão dele para guardar, só que eu não guardei o revólver. E nisso eu sou pra cozinha, minha mãe lavando vasilha, e ele pediu um cigarro para minha mãe. Minha mãe deu o cigarro para ele, ele acendeu o cigarro e entrou dentro do quarto. Quando ele entrou dentro do quarto, eu levei o revólver nele e puxei. E aí eu só ouvi o estampido. E ele caiu, o Zé você me tirou. A casa onde tudo aconteceu já não existe mais. Hoje é um cômodo comercial no bairro de Campinas, em Goiânia. Maurício foi levado às pressas a este hospital, mas não suportou as dores no tórax provocadas pelo único tiro. A primeira reação da família do rapaz morto, aos 15 anos, era de vingança. E até então, nosso problema era prender o rapaz. Porque, afinal de contas, era um assassino. E aquele sentimento de justiça, de vingança, sei lá o quê, a gente tinha ele. Tinha ele bem enraizado. Para fugir do flagrante, José Divino, aos 18 anos de idade, viajou para São Paulo. Mesmo alegando não ter visto o amigo na hora do disparo da arma, ele passou a ser reconhecido nas ruas como um verdadeiro assassino. E o medo de uma condenação o perseguia, principalmente quando ficou sozinho. As pessoas, quando me viam, me chamavam de criminoso. Às vezes eu estava em festa, eu passava na porta do colégio, na época eu era rapaz novo. O pessoal gritava, criminoso, assassino. Nessa época, uma fase difícil da minha vida. Depois que aconteceu isso, antes de um ano do acontecido, eu perdi pai e mãe também. Eu fiquei sozinho. A perda do filho fez Dona Djanira procurar um conforto. 3 meses depois começou uma peregrinação atrás de um sinal que desse a ela a certeza de que depois de morto, Maurício estaria bem. A família recorreu à mediunidade de Chico Xavier. Mesmo assim, teve que esperar muito tempo para que finalmente o filho se manifestasse. 3 meses depois, logo que eu fui no Chico, que a gente passava ali 2, 3 dias nas filas, conversando uma mãe com a outra, trocando as dores. Aí 2 anos depois que eu recebi a mensagem. Mas antes disso, a gente já tinha mudado a cabeça, porque já tinha visto tanta coisa no Chico, né? Já mudou tudo. Depois disso, a gente já começou a pensar diferente, de tirar as acusações, Mudou, e não é só a questão de acusação também, é um alívio que deu, porque fora disso, por dentro, a gente tinha acabado, né? Eu tinha morrido, junto com ele.
E quando foi que vocês começaram a acreditar que os mortos poderiam se comunicar com a gente? Até então era vazia. A gente via as mensagens, lia muita mensagem, comecei a ler muitos livros, mas enquanto a gente não recebe, a gente não acredita piamente. Somente depois da primeira mensagem é que nós realmente começamos a acreditar. Porque as pessoas outras que leem a mensagem talvez não sintam isso. Mas a gente, como pai, tem coisas nas entrelinhas, palavras nas entrelinhas, que só a gente sabe, que só a gente conhece. E a gente vê que é realmente do próprio espírito, do próprio Maurício. Então foi aí sim que nós demos valor. Ao todo foram 22 cartas enviadas pelo filho de Dona Djanira e do comerciante José Henrique. Em todas, Maurício inocentava o amigo que disparou o tiro e pedia que a família não fosse adiante com o sentimento de vingança. Essa segunda mensagem, a terceira, a quarta mensagem, que ainda me chama a atenção, que meu coração ainda estava duro ainda. Apesar de receber, apesar de acreditar, eu ainda tinha aquele sentimento de justiça, de querer ver o rapaz preso. Aí ele me chama a atenção, que ele fala numa dessas mensagens lá que eu tinha que acreditar nele, que ele estava falando era verdade, que realmente o rapaz não tinha culpa. Ser pai é diferente de mãe, né? E realmente eu, depois dessa outra mensagem que ele me chama a atenção para que eu aceite as palavras dele como verdadeiras, foi a partir daí realmente que, apesar de acreditar desde a primeira mensagem, foi a partir daí realmente que o meu coração começou a amainar, eu comecei a ver, já não interessar mais na condenação do rapaz. Eu perdoei, mas a mágoa carrega. Não consegui falar que amenizou, que tirei a mágoa dele, não. Perdoei. Perdoei, não quero saber se está bem, se está mal, entendeu? Perdoei. Vocês não têm mais notícias do José Divino? Não, nunca mais tive notícia dele. Por quê? Não nos interessamos mais em saber da vida dele. José Divino tomou conhecimento das cartas de Maurício através da imprensa. Houve detalhes nas cartas, detalhes que nem no meu depoimento eu citei, eu não lembrava. Eu fui lembrar quando eu li as cartas psicografadas. Então não tem como negar. São coisas que só eu e ele sabia. As cartas com o depoimento de Maurício foram anexadas ao processo à espera da apreciação do juiz. Mas a grande dúvida era: uma carta da vítima morta poderia influenciar na absolvição do réu? A seguir você vai conhecer o juiz, que num caso inédito, deu a sentença baseando-se numa psicografia de Chico Xavier. Eram férias forenses e o juiz Orimar de Bastos foi convocado a fazer o plantão em todas as varas criminais de Goiânia. Um dos processos era justamente o caso que se tratava do rapaz que matou o amigo. E pela primeira vez na história da justiça brasileira, nos autos constava uma carta escrita pela vítima depois de morta. Eu peguei o processo, olhei assim a primeira vista, achei que o processo meio complicado, eu afastei, deixei para depois. Decidi todos os processos e voltei nesse. Quando eu comecei a estudar o processo, analisar as provas, porque eu sempre fui criterioso nessa análise, eu esbarrei com a carta psicografada que o advogado havia juntado os autos. E essa carta me chamou a atenção, porque o morto estava narrando os fatos igualzinho o acusado havia dito no seu interrogatório. Foi o que me trouxe, eu me lembro bem que um é a página 100 e o outro é a página 170. O interrogatório do rapaz na página 100 e a mensagem juntada nos autos, nas alegações finais do advogado de defesa, na página 170. Eu comecei a fazer análise do interrogatório e da mensagem. E vi que coadunava certinho um com o outro. Eu pensei, mas como que o Chico teve acesso a essa declaração? Foram noites de sono para a melhor decisão. Ali o morto explicava as razões, os motivos de ele ter sido morto. Aí eu fui analisar, inclusive, a perícia feita pela polícia. Na perícia ele explicava a direção da bala, o jeito que foi dado o tiro, que também essa explicação técnica colaborava com as palavras do José Divino. Então eu vi que não foi intencional, não houve dolo, como nós podemos analisar dentro do direito, quer dizer, não teve aquela intenção de matar.
O caso foi a julgamento 3 vezes e em todas José Divino foi absolvido. Nas 2 primeiras pelo juiz Orimar de Bastos e numa terceira já em júri popular, o rapaz foi considerado inocente por 6 dos 7 jurados. O promotor nem quis recorrer da decisão e depois de 4 anos, a justiça encerrou o caso. Perdi 6 anos da minha vida. Então, foram 6 anos enrolado com processo. Parei de estudar. Hoje eu poderia ter formado. Na época eu larguei de estudar, não prossegui os estudos. Só tenho que agradecer a ele e ao Chico, né? Colegas meus diziam, eu ia passando às vezes no corredor fora, falava, vem o juiz do além, juiz que decide do além. E isso foi uma crítica até que eu já estava encabulado. Será que eu agi certo? Será que eu agi errado? Se não chega a tanto, pelo menos o juiz Orimar de Bastos, por intermédio de Chico Xavier, também recebeu cartas de colegas que já se foram. Ele veio receber uma carta psicografada, dirigida a mim, através do espírito do doutor Adalberto Pereira da Silva, que foi juiz em Piracanjuba, onde eu também havia sido juiz, e ali ele veio narrando o porquê que eu fui envolvido nessa decisão. O juiz Orimar de Bastos hoje está aposentado, mas exerce a função de advogado no estado do Tocantins. As lembranças do episódio que quase levou José Divino para trás das grades deve virar outro livro. Juiz e réu se viram muito pouco. José Divino acompanhou toda a entrevista no salão do júri do Fórum de Goiânia, disfarçado de operador de iluminação de nossa equipe. Escutou atentamente o que nunca teve a oportunidade de ouvir antes. Se houvesse a condenação, o Divino hoje talvez seria uma pessoa estigmatizada. E eu acredito que a justiça foi feita. E a justiça foi feita, vão acentuar, graças àquela mensagem que foi ali dentro. Por isso que eu acredito, sempre falei e falo, temos que dar credibilidade às palavras de Chico Xavier. Porque se fosse qualquer um outro, talvez a gente não acreditava. Mas com o Chico a gente tem que acreditar. Você acha que o juiz agiu certo mesmo, José Divino? Mas eu sei que é o José Divino? Esse é o José Divino. Eu não conhecia ele, tá vendo que eu não conhecia ele? Você já chegou a falar isso que o senhor me falou ali pro José Divino? Não, aliás, eu ouvi o Zé Divino uma vez só. Eu não conheço o Zé Divino. Agora você me falou que esse moço aqui é o Zé Divino, foi uma surpresa que eu tive e tenho o prazer de dizer realmente, eu apliquei a justiça e eu acho que se realmente você fosse condenado, você teria um estigma na sua vida. Porque eu tenho certeza absoluta, como eu disse no processo, você não fez aquilo por querer, aquilo foi um acidente. Eu tenho certeza que ficou marcada a vida toda você com isso aí. Mas eu acho que Deus é muito grande e você deve saber que foi uma aprovação que você teve, né? Para a família foi feita a vontade de Maurício inocentar o amigo. Há muito tempo Maurício não se comunica. A última notícia foi dada pelo próprio Chico Xavier. Ele estaria estudando engenharia elétrica no plano espiritual. Mas antes de se dedicar à nova tarefa, o jovem deixou através de Chico Xavier mensagens para confortar a família. Peça a meu pai para que no íntimo aceite a versão que forneci do acontecimento que me suprimiu o corpo físico. Não se procure culpa a ninguém. Tudo está encerrado em paz. Outros casos, como o de Maurício, surgiram nos tribunais brasileiros. A Psicografia ante os Tribunais é um livro que trata justamente do assunto. Chico Xavier chegou a ser interrogado para um processo instaurado em Gurupi, Tocantins, em que um rapaz matou o irmão. Através do médium, o espírito do morto também pedia a absolvição do acusado. Mas e quando Chico partia? Será que os espíritos que se comunicam com o mundo através dele deixariam de enviar as suas mensagens e livros? Bem mais modestos que o grande espírita, alguns homens já trilham o mesmo caminho. Coincidência ou não, vivem em Uberaba e já trabalharam com o médium. Tanto que a existência dos discípulos de Chico Xavier já corre pelo Brasil. Nós estamos em frente ao Centro Espírita Aurélio Agostinho, onde trabalha o médium Celso Almeida. O centro fica lotado de caravanas do país que chegam a Uberaba na sexta-feira, dia em que são realizadas as reuniões públicas. A maioria é formada por mães que vieram tentar um contato com filhos que já desencarnaram. É sempre assim. Quem deseja receber notícias de alguém que já morreu, deixa anotado o nome e datas de nascimento e de morte do falecido. Mas nem todos são atendidos. Durante 1 hora, o espírita Celso Almeida utiliza um lápis e, com uma velocidade fora do comum, escreve notícias enviadas por moradores do plano espiritual.
Em média, são 6 mensagens recebidas e todas são lidas para o público presente. O reconhecimento através de detalhes contidos nas psicografias é imediato. E não me falta o socorro daqueles que me chegam através da bondade de Deus para o auxílio que me socorre à dor da saudade. No sábado é a vez de buscar ajuda de outro médium que também recebe mensagens dos mortos. Carlos Bacelli já trabalhou por vários anos com Chico Xavier. Nas suas reuniões, também realizadas aos domingos, está boa parte das pessoas que no dia anterior foram até Celso Almeida. É uma busca incansável de conforto para mães que perderam filhos em tragédias, como esta senhora, que saiu de Montevidéu, no Uruguai, atrás de notícias confortantes da filha. Essa mensagem me ajudava a sobrellevar o dolor da perda. Sentimento de alívio por causa do contato via carta parece não envolver somente os que ainda estão por aqui. Do outro lado da vida também a saudade. As boas lembranças do convívio com os encarnados partem junto com a alma. E quando ele disse que ele estava se sentindo um ator com tantos holofotes, isso ficou evidente, porque meu filho era uma pessoa muito alegre, muito brincalhona, e tudo que está aqui veio assim, dando um conforto que não tem palavras para explicar. Mas estes 2 homens seriam mesmo sucessores de Chico Xavier? E seu Bacelli partiu primeiro que ele? E Chico acendeu uma grande fogueira e que nós, os outros médios, não passamos de lenha para essa fogueira, não é? E o termo discípulo de Chico caberia a Bacelli e Celso? Eu sempre costumo dizer que o Chico Xavier caminha por uma estrada bonita. Eu desejo caminhar, mas ainda estou distante disso. E eu estou aqui junto a essas mães, junto à dor do meu semelhante, aprendendo alguma coisa, alguma forma de ajudar alguém. O curioso sobre as pessoas que procuram os médiuns de Uberaba é que a maioria, para buscar um contato com os espíritos, ignora a diferença das religiões. Essas pessoas vêm aqui trazidas pela fé em Jesus Cristo e na imortalidade da alma. E se aqui vêm é porque acreditam na possibilidade do intercâmbio com esses familiares de além-túmulo. Porque nós precisamos ainda entender que esse problema de religião, ele ainda é muito pequeno diante da vida infinita, não é? Nós não podemos encarar religião como nós encaramos, por exemplo, times de futebol. A peregrinação termina no Grupo Espírita da Prece. Depois do intervalo, você vai ouvir depoimentos de pessoas que convivem com Chico Xavier e ver a paciência do médium em apertar a mão de todos que o procuram. Chico Xavier nunca trabalhou sozinho. Para suportar as críticas dos descrentes de suas obras, sempre contou com a ajuda de amigos. Os boatos já mataram o médium várias vezes. Muito bem essa história da morte. É mentira, não é? É brincadeira, não é mentira. Você sabe como é que começou essa onda, Chico? Não, não sei. Nós sorrimos ao lado dele há poucos meses, na residência dele mesmo, ele dizendo que na atualidade ele já está com a passagem comprada, mas que a empresa não quer levá-lo, mas que está pronto, né? A hora que Deus determinar, que achar que ele deve retornar ao mundo espiritual, ele retorna. César Carneiro trabalhou
Tem gente que às vezes não tem uma carne para comer, tem gente que come só angu na janta, às vezes no outro dia não tem nada para comer, tem muita pessoa que está satisfeita, sim. Na década de 80, a distribuição de cestas de alimento no Natal reunia multidões de humildes que formavam uma fila quilométrica no bairro onde funciona o Grupo Espírita da Prece. Essa senhora, conhecida como Dona Yolanda César, de São Paulo, era a grande patrocinadora da distribuição, que hoje, mais modesta, é realizada semanalmente pelos companheiros do médium em Uberaba. O movimento aos sábados, em frente ao Grupo Espírita da Prece, é engrossado pelas famílias que passam um fim de semana em Uberaba em busca de conforto. A notícia de que Chico estaria frequentando as reuniões da casa ajudaram a aumentar o número de fiéis, que fazem plantão desde cedo para poder se encontrar com o médium. Na sua simplicidade, na sua humildade, este homem conseguiu transmitir para todo mundo espiritualista exatamente a mensagem que deveria ser concedida a todos aqueles que se dedicam aos estudos espiritualistas, independente de crenças. E que eu gostaria de estar sempre ao lado dele para aprender com ele a humildade, o amor, a caridade que ele pratica. Para mim ele é um espírito de luz, tá? Que veio aqui para ajudar muita gente e cumprir a missão dele na Terra. É um anjo que Deus mandou para trazer luz para a gente. Muita paz. Mas quem procura Chico? O espírita João Cuim, também autor de livros sobre o médium, esteve junto a ele por longo tempo. Geralmente, as pessoas mais abastadas, mais assim, aquinhoadas, o procuram por causa de dores íntimas, né? Depois de 4 anos sem sua recuperação, pôde estar de volta a casa. Quem trabalhou mais, a medicina entre os homens ou a medicina espiritual? Olha, eu tenho muita fé na medicina dos homens, mas a medicina da espiritualidade deve ter ajudado bastante também para que corresse tudo bem, para que ele voltasse a estar junto conosco na Casa da Prece. Chico é sempre acompanhado por Eurípides Higino dos Reis, dentista, e que o médium tem como um grande filho adotivo. A debilidade física limita suas mãos, que lentamente preenchem as folhas de papel com palavras ditadas pelos espíritos. Nesta noite, vieram mensagens do poeta Cornélio Pires. Vale no mundo, fé em Deus e amor profundo, na vivência necessária da doutrina de Jesus. Cornélio Pires. Da reunião espírita, Chico não vai embora. É chegado o momento mais esperado por todos. Para receber a multidão que quer vê-lo, foi organizada uma fila para que cada um possa realizar o grande sonho, que é entrar no centro e receber, mesmo que por alguns segundos, o cumprimento do médium. São mais de 1000 pessoas que vão até Chico, ou seja, todas que passaram o dia à espera do médium. As pessoas beijar-lhe a mão. As pessoas mais precisam hoje em dia. Jesus. Muito. Jesus Cristo. Tem pouco. As pessoas hoje em dia têm pouco de Jesus Cristo. O povo está muito disperso. Jesus Cristo. Mais do que de pão. Mais do que de pão. De pão, eles têm muita assistência. Abriu o coração para Jesus. Abriu o coração para Jesus. Mesmo com a saúde debilitada, Chico tem conseguido esse esforço. Só quando o último visitante, há 20 anos, a imprensa noticiou a visita de um cientista da NASA à Agência Espacial Americana, a Chico Xavier. Este jornal relata que um aparelho captou sons emitidos pelos espíritos e que a áurea espiritual de Chico foi sentida a um raio de 10 metros. Um fato considerado extraordinário, pois, segundo o jornal, outros médiuns pesquisados mostraram ter, através de aparelhos, uma áurea com apenas 2 centímetros. Uma amostra do tamanho do seu poder, descrito da seguinte forma pelo médium.
Desde 1927, quando psicografei a primeira mensagem, eu senti que a entidade tomava o meu braço, como se fosse um instrumento quase que mecânico para que ele pudesse escrever livremente. É como se o meu braço fosse um aparelho elétrico repentinamente ligado à força, cuja origem eu mesmo não posso precisar. Este programa foi uma iniciativa das emissoras do Sistema Integrado de Minas, TV Ideal, TV Integração e TV União. A sua produção só foi possível graças ao apoio expressivo do Dr. Eurípides dos Reis e da Comunidade Espírita do Triângulo. Agradecemos a Maria Luísa Mendanha, responsável pela produção deste programa. O Sistema Integrado de Minas agradece especialmente ao jornalista Fábio Castro, que com precisão e sensibilidade passou à tela toda a pureza e dedicação espiritual do grande médium e maravilhoso homem que é Chico Xavier. Igreja enfeitada, os convidados, os noivos e um padrinho muito especial. Chico Xavier chegou cedo para assistir o casamento de Daniel e Simone. Há mais de 5 anos, ele não saía de casa para eventos sociais. Ele acompanhou atento toda a cerimônia, assinou o livro de registro, aplaudiu, cumprimentou os noivos e tirou fotos. Depois, falou sobre a importância do casamento. Acho muito importante o casamento, que é a segurança da família. Chico Xavier foi convidado pela mãe da noiva. Dona Creuza, que trabalha com médium há mais de 20 anos, falou emocionada. Não existe palavras, né, para expressar a felicidade, né? Casamento da filha, com a presença do Chico. Com a presença dele, né, que ele é como, toda a vida, um pai para nós, como uma pessoa da família mesmo, né? Os noivos, Simone Arantes e Daniel MacNeid, afirmaram que o casamento foi um momento muito esperado. Ele é meu padrinho desde que eu nasci, praticamente, então é uma presença muito emocionante. Esse é um dia muito importante para mim, o melhor dia da minha vida, e a gente esperou bastante tempo, e não vai ter um dia melhor que esse.